DC Comunique, agência Google Partner. Olá, tudo bem? Então, só para a gente recordar um pouco de tudo que a gente viu até agora, né, que é muito importante que a gente entenda sobre o nosso pensar, nosso sentir e nosso agir, porque se a gente tiver uma capacidade de perceber que existe um batalhar de antíntese entre o nosso subconsciente e o nosso consciente, porque a gente tem ali uma personalidade que ela é formada do 0 aos 7 anos e ela vai se consolidando, ela vai se formando, ela vai se fortalecendo e existem coisas que são negativas dentro de cada um de nós. Então, aí a gente falou que não basta simplesmente a gente pensar positivamente. A gente precisa sentir positivamente, a gente precisa de verdade ter essa força que é o sentir. Pura e simplesmente pensar positivamente não vai resolver, porque de repente existe algum sentir dentro da gente que atrapalha nesse processo realmente da gente conseguir realmente o que a gente quer. E nesse vídeo a gente vai estar mostrando como que a gente pode sentir positivamente, que é fundamental. Se você for analisar nesse momento aqui e agora, existem muitos pensamentos passando na nossa cabeça, verdade? Mas quando de verdade você toma uma decisão de fazer alguma coisa, existem muitos pensamentos. Se você for para um pouco e analisa isso. Todo o tempo existem muitos pensamentos passando na nossa cabeça. E a gente, de repente, a gente tem lá o nosso foco, e a gente tem nossos objetivos, etc e tal. Mas aí quando a gente fala assim, não, eu vou fazer tal coisa, como que se processa isso dentro da gente? Como que a gente toma uma decisão? A gente toma uma decisão quando a gente sente alguma coisa, a gente fala assim, não, eu tô sentindo que é por aqui o caminho, tô sentindo que eu devo fazer tal coisa. Porque por isso simplesmente pensar não nos leva a esse estado superior, a esse estado de inspiração que a gente vai estar falando, que é super importante, determinante para que a gente possa conseguir o que a gente quer. Então existe esse batalhar entre o nosso consciente e o nosso subconsciente, porque essa fórmula, essa personalidade que é formada, que são códigos de referência para todas as decisões que a gente vai estar tomando na nossa vida, né, e de repente não são tão animadoras muitas vezes, simplesmente pode atrapalhar o processo consciente do que a gente quer. Então, vou estar mostrando agora médicos, doutores em psicologia, mestres, doutores em psicologia, falando e abordando um pouco desse subconsciente que existe dentro de cada um de nós, que muitas vezes atrapalha nesse nosso processo, né, de conseguir o que a gente quer, tá ok? Mas hoje a gente vai estar abordando e mostrando como que a gente pode sentir positivamente, tá ok? Então fica atento a esse vídeo aqui agora, que existem detalhes ali muito importantes que vão mostrar realmente qual caminho a gente tem que tomar para que a gente possa realmente conseguir ter nosso foco, nossa continuidade de propósitos e nossos objetivos. O ego é o pior dos trapaceiros em que podemos pensar, que podemos imaginar. Porque você não o vê. E o segundo maior golpe é... eu sou você. O problema é que o ego se esconde no último lugar em que você o procuraria, em si mesmo. Ele disfarça os pensamentos dele como seus pensamentos, os sentimentos dele como seus sentimentos. Você acha que é você. A necessidade das pessoas de proteger seus próprios egos não conhece limite. Elas mentem, enganam, roubam, matam, fazem o que for preciso para manter o que chamamos de fronteiras do ego. As pessoas não têm ideia que estão numa prisão. Não sabem que há um ego. Não conhecem a diferença. Primeiro, é muito difícil para a mente aceitar que há algo além dela, algo mais valioso e mais capaz de discernir a verdade em si. Na religião, o ego se manifesta como o demônio. E, claro, ninguém percebe o quanto o ego é esperto porque ele criou o demônio para que você culpe o outro. Ao criarmos este inimigo externo imaginário, criamos um inimigo de verdade para nós mesmos. E isto se torna uma ameaça real para o ego, mas isso é também criação do ego. Não existe nenhum inimigo externo, não importa o que a voz da sua cabeça te diga. Toda a percepção do inimigo é a projeção do ego como inimigo. Ou seja,
é interessante a gente entender que existem esses processos negativos acontecendo dentro de cada um de nós aqui e agora. Mas existe a possibilidade da gente combater isso, da gente eliminar isso. Uma das coisas de uma força super poderosa que existe dentro de cada um de nós, que a gente consegue dominar isso conscientemente, a gente consegue produzir esse estado, é um estado de inspiração. Se a gente for analisar e pensar sobre o que é estar inspirado, é muito difícil a gente colocar isso em palavras. Você perguntar como que você sente quando você está inspirado. E você fala, não, é mais ou menos isso, aquilo, mas estar inspirado é um estado superior muito poderoso que leva a pessoa a estar motivada, que está com vontade, com força. E aí sim, isso não faz de maneira nenhuma que as barreiras que surjam na vida dela possam impedir ela de conseguir os seus objetivos. Então a chave, uma força muito poderosa que existe dentro de cada um de nós é estar inspirado, produzir esse estado de inspiração na nossa vida. Quando a gente estiver desanimado, a gente tem que buscar realmente produzir esse estado de inspiração. E veja que coisa interessante, o que é estar inspirado? Não sei, na verdade, não sei explicar, mas eu sei sentir isso e é isso que é importante. Veja só, de repente numa música que você escuta com força, que te dá vontade, etc e tal, ela te coloca num estado de inspiração. E definir a inspiração, talvez de uma forma que tenha uma certa coerência, é a gente dividir a palavra ins, essa força, essa energia, essa pira, né? Inspiração, ou seja, essa força desse fogo, dessa energia da vida que a gente coloca para dentro e realmente nos produz um estado de fogo, de vontade, de energia, e que quando de verdade a gente tá nesse estado, os problemas ficam menores. Os problemas ficam menores, porque é óbvio que existe tudo isso dentro de cada um de nós. E se a gente negar isso, não vai adiantar. Ele continua estando lá no nosso subconsciente, em um determinado momento ele aflora e faz com que a gente realmente fique num estado mais negativo, etc. Não! Força da inspiração nos leva a ter uma motivação, a um estado superior. Porque problema todo mundo tem. É impossível uma pessoa não ter problema. Ela só não vai ter problema quando ela morrer. Agora, a forma que a gente encara nosso problema é que nos leva realmente a ir nos fortalecendo, a ter vontade, a ter motivação e enfrentar o problema e cada dia mais e transcendendo aquilo. E é interessante, quando a gente transcende um problema, de repente que a gente aprende como a transformar aquele problema numa solução em épocas de crise, que se fala, né, no meio empresarial. Momentos de crise é um momento de crescimento, de transformação. Obviamente nesse estado de motivação, porque existe solução para tudo. E num estado de motivação, de inspiração, de força superior, a gente pega realmente, quando a gente se coloca nesse estado, a nossa parte subconsciente, ela vai realmente sentindo isso, transformando isso e fazendo com que isso possa acontecer. Isso que é o X, isso que é maravilhoso, que ela possa acontecer na nossa vida. O cérebro processa 400 bilhões de bits por segundo e a gente só percebe 2.000. Ou seja, dentro, se a gente for analisar um iceberg, a pontinha do iceberg é a nossa parte consciente, a nossa parte subconsciente, o que a gente não consegue ver. Existe ali uma força muito grande que a gente precisa fazer com que isso surja dentro de cada um de nós. É o nosso subconsciente que vai dar a possibilidade da gente enxergar a realidade como é. O problema é que ela está lá numa parte obscura dentro de cada um de nós. E se a gente estiver num estado de inspiração, motivado, isso vai cada vez mais animando e fazendo que surja as respostas para qualquer problema que a gente tiver na nossa vida. Esse é o ponto maravilhoso, a gente produzir estados de inspiração na nossa vida, produzir estados que aqui agora, qualquer situação que tiver, eu possa de verdade transcender as situações. E é isso que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Para que esse vídeo não fique longo, a gente vai estar começando a passar
técnicas para que a pessoa possa estar inspirada, ela produzir esse estado de inspiração no seu dia, essa emoção superior, essa força que realmente não deixa você parar até conquistar os seus objetivos, e que seus objetivos, quando você vai conquistando, você vai podendo cada vez mais usufruir desses objetivos com força, com vontade, com inspiração, tá ok? Então é isso que eu estava querendo passar nesse vídeo. No próximo vídeo, aguarde o próximo vídeo que a gente vai estar começando a passar técnicas para que a gente possa estar motivado, inspirado e concentrados, focados nos nossos objetivos. E aí ninguém vai conseguir te parar, tá ok? DC Comunique, agência Google Partner.